João, vamos começar com a anistia? Vamos para a anistia. Qual é o seu ponto com a anistia? Você concorda, por exemplo, com o argumento de que, no caso da turba do 8 de janeiro, as penas estão excessivas? Não que não deveriam haver penas, mas Claro. que talvez estejam excessivas. Qual é o seu argumento? Olha, eu acho o seguinte, quer dizer, eu acho que é razoável se discutir as penas de quem fez a destruição do patrimônio. Eu sou contra a ideia de dizer que essas pessoas estavam lá totalmente levadas por outras lideranças, que elas não sabiam muito bem o que estava fazendo, porque isso vai frontalmente contra aquilo que eu defendo. A gente, no Novo, sempre defendeu, e um dos pilares era a liberdade das pessoas, a liberdade com responsabilidade. Responsabilidade Então, da individual. mesma forma que eu acho que não cabe ao Estado administrar o fundo de garantia da pessoa, porque a pessoa deveria saber como investir, então aquela ideia de que o Estado tem que ser babá, que isso é o que a gente defende nos temas econômicos, isso também tem que ser, para ser coerente, defendido, que quem estava lá sabia o que estava fazendo, sabia que estava participando do movimento que tinha, no fundo, uma estratégia golpista, então deve ser responsabilizado por isso. Agora, você pode dosar, dependendo do ato de cada um. Agora, a anistia que está se propondo é algo muito diferente. Primeiro, conceitualmente, eu acho interessante, porque o Bolsonaro, que defendeu o torturador, né, faz apologia de torturador, zombou das pessoas que morriam na pandemia e sempre teve aquele lema de que bandido bom é bandido morto, de uma hora para outra se transformando num ser humanitário que está preocupado com as pessoas que estão na cadeia. Obviamente, isso não é verdade. Isso tudo é uma narrativa para livrar ele e aqueles que estavam envolvidos exatamente no planejamento do golpe, em tudo aquilo que a gente viu, até planejamento de assassinatos. Então, essa é a narrativa por trás, e aí depois a gente pode falar por que eu critiquei, inclusive, os governadores que querem se lançar a candidatura à presidência e deputados, porque essa narrativa é clara e obviamente, eles têm conhecimento disso, né? Então, acho que você pode discutir, sim, o abrandamento das penas, mas a anistia não faz, no meu entender, o menor sentido. A gente tem que cumprir as leis e até eu me questiono se uma tentativa de golpe de Estado não deveria ser colocado como um crime hediondo, dado o mal que pode fazer isso para uma nação, para a população como um todo, e a gente está fazendo o caminho contrário, né? Então, assim, conceitualmente, o meu ponto da anistia é que não faz sentido. Quanto aos governadores em si, né? Obviamente, existe uma disputa por aqueles que querem se candidatar, e aí essa turma da direita, de buscar o legado do Bolsonaro. E aí tem um raciocínio eleitoral por trás. Bom, se eu conseguir trazer a turma do Bolsonaro, eu já parto ali de 15%, 20% de intenção de voto, se não for um universo de muita gente, e eu tenho, então, portanto, que fazer aquilo que o Bolsonaro está pedindo, aquilo que os seus seguidores estão pedindo, deixando de lado a lógica, a coerência, o bom senso e, principalmente, o respeito às instituições. Então, assim, me assusta quando você está vendo governadores que querem ser presidente do país indo para a Avenida Paulista dizer, não, temos que dar anistia, temos que anistiar todo mundo. E assim, como é que ficam as leis? Quer dizer, você está querendo se candidatar a dirigir um país e você, por conta de um cálculo eleitoral, por conta de um certo oportunismo político, você despreza o Estado Democrático de Direito. Então, isso é que me preocupa bastante. O que faz, no meu entender, com que essas pessoas não tenham, na minha avaliação, capacidade para representarem, para presidir o país, né? E é interessante que eu até acho que esse cálculo deles, mesmo que fosse correto, e não é do ponto de vista moral, conceitual e legal, ele tem uma estratégia muito errada, porque ao mesmo tempo que eles herdam aqueles 15%, 20%, 25%, seja até 30% do Bolsonaro, vem junto os 60%, 65% de rejeição. Então eles sobem, mas batem no teto. E aí a disputa, no meu entender, por conta disso, tende a favorecer a esquerda, porque você não tem um representante de fato da direita diferente do que é o bolsonarismo. Mas eu tenho certeza... Na última eleição já foi uma disputa de rejeições também. Exato.
Exatamente. Então não seria exatamente uma novidade. Ele traria para si a rejeição de Bolsonaro, mas enfrentaria um candidato que tem também uma rejeição forte, eventualmente o presidente Lula se candidata na reeleição, ou um candidato apoiado por ele. Exato, assim, e por isso eu acho que o país não avança, porque a gente está numa disputa justamente do menos pior. Aí você pergunta, bom, mas quais são os planos para o Brasil? Qual é o projeto para o Brasil para a gente resolver o nosso déficit das contas públicas, para a gente resolver o problema da Previdência, para a gente poder aumentar a nossa produtividade, para melhorar a educação, para capacitar as pessoas? Quais são as propostas dessas pessoas? Não tem, porque no momento, eu até comentei sobre isso, quer dizer, o Brasil tem vários outros problemas e vários outros grandes problemas, e a prioridade hoje do Congresso é discutir anistia, como se tudo o resto estivesse sendo resolvido. João, se a gente estivesse tendo aqui uma conversa de botequim ou então numa mesa de jantar, um bom vinho à mesa, aí a gente estaria conversando essencialmente sobre bom senso e eu concordaria em tudo com você. Mas no mundo real, qualquer candidato de direita nesse momento tem o seguinte dilema. Pesquisa Quest, tomada na última semana de março, eu acho que a Quest meio que virou o padrão ouro aqui no Brasil de qualidade de pesquisa, né? Brasileiros que veem Jair Bolsonaro seu líder principal são 12%, tá certo? Esses 12%, você está jogando algo entre 15% e 30%, mas esses 12% são o degrau que botam o candidato da direita no segundo turno. Porque a gente vai ter um candidato de direita e um candidato da esquerda no segundo turno. Ou o presidente Lula, ou alguém que tem o apoio dele. O presidente Lula números da Quest, visto como seu líder por 19% dos brasileiros, Bolsonaro por 12%. Se você não tem esse apoio do Bolsonaro, se Bolsonaro está te dando, você é um candidato de direita, Bolsonaro está dizendo, não, esse cara não serve, não presta, esse cara, sei lá, um João Amoedo, Deus me livre, uma coisa assim, você não chega no segundo turno. Se você não chega no segundo turno, você não está no jogo. O ponto que eu estou fazendo aqui, e eu não sei qual é a saída não, tá? É que a própria sociedade dá para o Bolsonaro esse peso eleitoral que meio que define o jogo para qualquer pré-candidato de direita, né? Ô Pedro, eu discordo. Você discorda? Eu discordo e vou explicar por quê. Não é a sociedade que dá, é a nossa elite. São os formadores de opinião que se ausentarem do mundo político e aceitarem que essa é a realidade, que o Tarcísio vai ser menos pior. Há 2 anos das eleições, 1 ano e meio das eleições, a gente já dá o jogo como perdido. Entendeu? Então, assim, eu acho que em algum momento a gente vai ter que dizer, não, chega. Agora, a pergunta é, a gente vai continuar a esperar, a gente que eu falo, a sociedade, formadores de opinião e principalmente a elite, que deveria, em qualquer país decente, quer dizer, assumir esse processo, a gente vai estar sempre nessa disputa do menos pior, aceitando que, de fato, não, olha, temos que nos contentar com o sujeito que apoia o Bolsonaro, que acha que tudo aquilo que ele fez era normal. Assim, é por isso que a gente não consegue avançar, né? E assim, voltando lá até o nascimento do Novo, lá em 2009, para mim era esse o diagnóstico. E a conclusão foi, bom, será que a gente vai sempre estar fazendo isso? Aqui no Rio de Janeiro, eu sou carioca, eu voto aqui, eu sempre voto no menos pior há anos. E assim, eu acho que a gente deveria ser um pouco mais ousado, um pouco mais ambicioso e dizer, não, eu não quero alguém que esteja achando que anistiar todo mundo e que o Bolsonaro fez não foi golpe, eu não quero alguém que tenha ideias retrógradas na economia, que faz com que o país não avance, que tenha conceitos muito ruins na área diplomática, a linha da esquerda, do PT. Eu quero alguém diferente, que possa trazer algo novo. E assim, eu acho que a gente não deveria dar esse jogo já como perdido. Não, isso é impossível, temos que nos contentar com alguém menos pior, quem sabe na próxima, porque se a gente parar para pensar, o que tem acontecido é que com esse raciocínio, com essa postura, a gente está cada vez tendo escolhas piores para serem feitas, com total ausência de liderança. A gente está vendo aí o Lula querendo com 80 anos vir novamente, a gente está dizendo que tem alguém que vai ter que ser subserviente ao Bolsonaro, porque vai ter que só isso, quer dizer, você
de novo, você pode dizer, João, está sendo muito utópico, mas eu acho que a gente tem que pensar em algo melhor para o país, né? Então, eu mesmo, quando me candidatei, não imaginava ter a quantidade de votos que tive, ficar à frente de outras pessoas, não participar de debates. Então, eu acho que dá sim para isso. Agora, o que falta? O que falta, eu acho, na nossa sociedade, e aí volto a dizer, na nossa elite, é disposição para se expor, disposição para ir para a política. Mas eu acho que se a gente fizesse isso, a gente conseguiria mudar. Eu gosto de sonhar um pouco sobre isso, né?